Bom, pessoal, agora o Bitcoin está sendo negociado a 20, pouco mais de 24 mil, 24.260. O Ethereum é quase 1.700 já, ou seja, subindo bastante perto da cotação ainda de hoje cedo, que já vinha em alta. E a gente vai trazer aqui agora o trader, o analista de criptomoedas, trader Fernando Pereira, da corretora BitGet. Oi, Fernando, bem-vindo de volta aqui ao Cripto Mais. Fala, Paulo, beleza? Bem, Fernando, o dia começou a ficar animado desde ontem, né? Começaram a subir aí o Bitcoin. Estava ali, chegou a cair de 20 mil, né, dias atrás, e aí voltou, amanheceu a 22 mil e já está mais de 24 agora, né? A certa hora, aí, calculando as 24 horas anteriores, chegou a bater 20% de valorização, né? Agora já reduz aí para 15,2, aqui segundo os dados do CoinGecko que eu estou consultando nesse momento. E aí eu queria perguntar para você, o que me chamou a atenção foi que essa subida, apesar de acompanhar a tendência nas bolsas, dos índices de Nova York, né, que também operam em alta nessa segunda-feira, a diferença, essa amplitude é muito maior, né, do que em relação à bolsa, e mais do que a gente vinha vindo. A gente sabe que as criptomoedas são mais voláteis, mas a subida do Bitcoin hoje impressionou pela diferença em relação ao que se vê de alta lá em Nova York. Na sua opinião, por que isso está acontecendo, Fernando? Dois pontos importantes, tá? Primeiro, em relação ao fundo do Bitcoin, ao quanto ele poderia ter caído. Eu dei algumas entrevistas aqui para a Infomoney durante essa semana, e em todas elas eu comentei que eu acreditava que a região lá entre 20 mil era uma região de fundo, né? Foi um pouco mais baixo disso, acho que foi a 19.500, isso. 19.600 mais ou menos do fundo, e aí voltou a subir. Em relação à volatilidade, tá? Por que o Bitcoin subiu tanto? Eu vejo dois motivos. A gente não está vendo, por exemplo, o S&P 500 subir tanto no dia de hoje, né? Exato momento está subindo 0,35, muito por conta dos bancos que estão pesando, tá? Tem muito banco caindo lá fora. Mas se a gente olhar para o Nasdaq, que é uma bolsa que tem muito menos bancos listados, né? Recentemente eles incluíram alguns bancos lá, mas tem muito menos, ela está subindo muito mais. O Nasdaq está subindo aqui mais de 1,6% hoje. Então, em momentos de volatilidade alta do Bitcoin, a gente via esse movimento, né, de Nasdaq, S&P subindo mais de 1.000%, Bitcoin subindo 6, 7, 8, 10%, e hoje essa volatilidade voltou. Além disso, com certeza a gente viu muito dinheiro saindo das stablecoins indo para o Bitcoin no dia de hoje, por todo o medo que foi criado, principalmente durante o fim de semana aí com o caso da USDC. Legal, então você enxerga que existe também um fator fundamentalista, ou seja, de que não foi somente ali talvez um motivo técnico, ou seja, já existiu um fundo lá atrás, esse fundo foi percebido pelo investidor, técnico, ou seja, já existiu um fundo lá atrás, esse fundo foi percebido pelo investidor, mas que também foi porque o Bitcoin foi, por exemplo, como você citou, visto como uma alternativa à própria stablecoin que estava em crise aí, é isso? Exatamente. Eu acho que os fatores externos, né, os fatores macroeconômicos, eles ajudaram a aumentar a volatilidade, tá? Mas não necessariamente que os preços atingiram patamares que só teriam atingido por conta dessas notícias. Na minha visão de mercado, independente de SVB, independente de USDC, o Bitcoin ele teria recuado para região que recuou, e algo que eu já venho dizendo há um bom tempo, e ele, após isso, ele teria voltado para a região onde voltou hoje, tá? Para mim, esse movimento ele já era previsto, eu posso mostrar alguns dados aqui para a gente conversar sobre isso, alguns dados mais técnicos, né, para mostrar de onde eu tirava essa, abre aspas, previsão, mas eu acredito que, de fato, esses fatores, eles ajudaram na volatilidade, eles fizeram o movimento ser mais rápido do que, por exemplo, eu acreditava. Até se eu puder compartilhar a tela aqui, posso trazer alguns dados legais para a gente? Claro, vamos então ver aí que fundamentos técnicos então tem essa subida, não é isso? Vamos lá. Tá aparecendo minha tela aí, tá, né? Agora sim. Então, cara, vou começar primeiro com alguns dados on-chain, para a gente comentar aí de fundo do Bitcoin. Em momento algum eu acreditei que o Bitcoin ele pudesse passar a perder fundo, como muita gente vinha dizendo, que o Bitcoin ia perder o fundo que ele formou em 15 mil dólares pós-quebra da FTX, ia para 12, para 10, para 8. Eu tenho alguns dados aqui que me mostravam que isso era muito difícil de acontecer, praticamente impossível. Vou passar eles agora. O primeiro, esse daqui, é o número de carteiras com saldo de Bitcoin, tá? Então, esse gráfico aqui mostra pra gente
qualquer carteira que tem mais que $1 em Bitcoin. E a gente pode ver que a gente está numa região de máxima histórica. Nunca tivemos tantas carteiras com saldo de Bitcoin. O que é que isso significa? Que a demanda por Bitcoin estava muito grande. Ah, mas só esse dado em si é difícil para a gente analisar, até porque a demanda ela pode ser uma demanda de $1, como pode ser uma demanda institucional. Então, vou mostrar um outro gráfico aqui para a gente, para ajudar a melhorar a nossa análise, que são de moedas acima do ano. Isso aqui são os endereços, as baleias, tá? São os grandes investidores que guardam Bitcoin há mais de um ano, ou seja, são satoshis, na verdade são Bitcoins, né? Porque são baleias que não foram transacionadas nos últimos 365 dias. Então a gente pode subentender que são os investidores de longo prazo, as baleias de longo prazo. E novamente a gente pode ver uma região de máxima histórica. A gente rompeu o topo que esse gráfico tinha feito lá em 2016, próximo de uma região de fundo de Bitcoin. Ou seja, nós nunca tivemos tanto Bitcoin parado, nunca tivemos tantos Bitcoins sem serem transacionados nos últimos 365 dias, tantos Bitcoins holdados pelos investidores de longo prazo, e nunca tivemos uma demanda tão grande, que é o que a gente viu no último gráfico. Então, a gente falar de muito mais queda aqui fica muito difícil, porque a demanda está muito grande e a oferta está baixa. Então, esse era um dos pontos, fora o price action em si, que me mostravam que o Bitcoin estava em região de fundo. E não só falando em Bitcoin, a gente pode trazer essa análise para Ethereum também. Um gráfico muito interessante de se analisar é a quantidade de Ethereums em staking. A quantidade de Ethereum em stake que a gente tem nesse exato momento. O que isso significa? Que os investidores de Ethereum também estão dispostos a holdar suas Ethereum, estão colocando ela em staking, estão tirando da corretora. Tá? Então não estão com a ideia de vender. Ou seja, a oferta também da segunda maior criptomoeda do mundo está muito baixa, enquanto a demanda vem crescendo. Tá? Então esses são alguns dos dados on-chain. Agora a gente parte do... Eu comentei que nas últimas análises que eu fiz aí para a Infomoney, né, que a gente tinha formado uma região de fundo aqui pós a FTX, aqui mais ou menos em $15 mil, tivemos uma pernada de reversão e agora tivemos o recuo. E até onde esse recuo poderia acontecer? Em um movimento de reversão saudável, é comum que se retraia pelo menos 50% aqui da pernada principal, ou seja, do último movimento de alta que a gente fez. E foi exatamente o que o preço fez. Se a gente traçar aqui uma retração de Fibonacci, né, pegar aqui a mínima lá de novembro com a máxima de janeiro, a gente vê que o preço recuou até a região de 50%, próximo lá de $20.300, que é o que eu havia comentado. Okay? Então, o movimento natural era esperado, independente de fatores macroeconômicos e fundamentais do preço, que ele voltasse até essa região, tá? Eu acredito que se a gente não tivesse todas as notícias, a volatilidade seria menor, ele teria demorado um pouco mais para cair, demorado um pouco mais para subir, mas por conta das notícias que a gente comentou aqui já no vídeo de hoje, esse movimento foi um pouco mais rápido, tá? Mas o price action, ele não mente, independente da volatilidade. E o que é que eu tô vendo agora, tá? Eu acredito que o Bitcoin ele pode continuar um movimento de alta um pouco mais agressivo. Vamos mudar aqui para o gráfico semanal, tá? Onde a gente vê que no gráfico semanal fica até mais claro esse recuo, né? A pernada de alta, recuo, deixou aqui um belíssimo sinal de compra para quem é trader, né? Que é um martelo com volume muito alto, um sinal de reversão e está continuando seu movimento de alta. A gente tem uma média móvel de 50 períodos, que é uma importante resistência no mercado. E caso ele feche a semana aqui acima dessa média, como está nesse exato momento, eu acredito que o Bitcoin ele pode vir alcançar novas máximas próxima da região aqui de 27,5, 28,5 mil dólares, ok? Vou mostrar aqui só como que eu cheguei nesse alvo, para vocês não acharem que eu inventei o número da minha cabeça. Eu gosto de, para traçar alvos de reversão, que fica até uma dica aí para quem gosta de fazer análise técnica, uma forma muito legal de fazer isso, pegar a ferramenta de extensão de Fibonacci, pegar a última pernada contrária ao movimento principal, tá? O que isso significa, né? Traduzindo, qual que é o nosso movimento principal agora? Um movimento de alta, tá? Uma micro tendência de alta. Qual que é a última pernada contrária? Essa última pernada de baixa aqui, ok?
Então, uma forma da gente traçar alvos para uma reversão é essa. A gente vai pegar a extensão de Fibonacci, vou pegar a mínima e a máxima dessa pernada de baixa e jogar ela lá para cima. E percebam como o preço que a gente atingiu do Bitcoin lá em 25.200 no final de fevereiro foi exatamente nesse primeiro alvo em 0,118. E agora ele recuou aqui, testou a última resistência como suporte. Eu acredito que ele pode buscar aqui os novos alvos em 27.485 e possivelmente até lá em 31, tá? Mas o próximo alvo aqui para mim agora é esse daqui, 27.500. Legal. Agora, Fernando, esse é um gráfico semanal, correto? Ou seja, pode ser que demore algumas semanas para que ele alcance esse alvo, né? Tem como a gente prever, Exatamente. se esse alvo for alcançado, quanto tempo ele pode demorar para fazer isso? Ou quanto tempo o investidor deve esperar para que sabe se isso vai acontecer ou não? É difícil a gente falar em tempo por conta da volatilidade que as notícias vêm causando no mercado. Tá? A gente teve agora recentemente os casos da quebra da SVB, da Silvergate e tudo mais, e essa semana e nos próximos dias fala-se em possíveis novas quebras, que com certeza vão trazer mais volatilidade para o mercado. Dependendo das atitudes que o Fed tomar, caso ele mantenha a taxa de juros um pouco mais baixa para não machucar tanto os bancos, pode ser que essa volatilidade seja positiva. Então é difícil a gente falar em tempo agora, porque é muito influenciado por conta desses fatores. A gente não sabe o que vai acontecer, tá? Mas assim, em situações normais do mercado, eu acredito que a gente poderia voltar lá próximo da região de 28 mil dólares nos próximos 2 meses, mais ou menos, 2 meses. Então, se isso não acontecer agora, por exemplo, digamos que por alguma questão externa, talvez uma nova falência, um novo fechamento de bancos, ou então se o Fed resolver realmente ajustar os juros aí em meio ponto percentual, que era o que estava sendo aventado aí antes dessa crise, ou seja, notícias negativas para ativos de risco em geral. Você acredita que se vier uma queda por conta disso, será uma oportunidade de compra para aproveitar um outro movimento de alta, ou alguma dessas notícias pode anular essa perspectiva de alta por aí, e aí a gente pode ver uma mudança de cenário? Como é que você enxerga assim para quem olha um pouco mais o longo prazo, digamos? No meu ponto de vista, eu acho que a partir do momento que nós estamos, independente da notícia que vier, não sei que, pô, terceira guerra mundial, entendeu? Mas, por exemplo, com o que a gente já está preparado, por exemplo, uma possível recessão, futuros bancos quebrarem, aumentos de taxas de juros mais agressivos, eu acho que esse tipo de notícia ele vai trazer volatilidade, mas ele não vai ser um cisne negro, digamos assim, no mercado. Tá? Muitos investidores já esperam isso, muitas baleias já se prepararam para isso. Dificilmente eu acredito que em um desses cenários que eu comentei, a gente possa ver o Bitcoin voltar a perder fundo. Tá? Para mim, o fundo já foi formado. E isso para mim está muito claro dentro da análise técnica, algo que eu venho comentando lá no canal da BitGet Português, tá? Então, para quem ainda não é inscrito também, puder escrever lá BitGet Português, eu trago mais sobre essas análises. Eu venho comentando lá há muito tempo isso, que o fundo ele já havia sido formado. Então, para mim, qualquer região de preço abaixo da que estamos agora é uma oportunidade de compra. Por quê? Para mim, nós já estamos no fundo, tá? O fundo foi lá próximo de 15 mil dólares. Então, a cada vez que o preço se aproxima dessa região, para mim é uma oportunidade de compra. E na análise técnica você consegue apontar potenciais resistências e suportes, ou seja, se o Bitcoin voltar a cair, que patamar ele deve alcançar, e se voltar a subir no curto prazo, onde é que são os pontos aí que ele vai ter mais dificuldade de superar no momento? Ok. Falando das altas primeiro, tá? Que eu acredito que agora é a tendência principal. A gente tem um suporte aqui muito forte em 27.500, tá? Por alvo de uma Fibonacci que está muito bem desenhada, e esse último alvo atingido mostrou pra gente. Então a gente tem um alvo forte lá em 27.500. A gente tem um outro alvo também aqui próximo de 28.500, que é esse último fundo lá do bear market de 2021, tá? Um fundo muito forte e que provavelmente será um topo muito forte também. Então lá é uma região interessante para ficar de olho em possíveis vendas, tá? 28.500. E depois a gente tem um fundo um pouco mais alto aqui, próximo de 33, e também tem um terceiro alvo em 31.200, tá? Mas eu acredito que o principal aqui é entre 27.500 e 28.500. Desde o começo do ano eu venho comentando que eu acreditava que a gente poderia chegar nessa região no primeiro semestre do ano e continuo com essa visão, tá? Acredito que durante o primeiro semestre a gente deva atingir aqui essa região de 27.500, 28.500.
E falando em quedas, né? Quais são os suportes mais fortes agora? É o suporte que a gente testou durante esse fim de semana, primeiramente. Por quê? Por que lá é um suporte tão forte? Né? O gráfico já está todo rabiscado aqui, mas tudo bem. Por conta da região de 50% de Fibonacci. Tá? A gente pegar aqui agora a retração de Fibonacci, pegar o fundo, pegar o topo, a gente vê lá a retração em 50% em 20.300, que costuma ser a retração mais forte. No movimento natural do preço, no movimento de alta natural, ele costuma recuar até lá. Então lá é uma zona de suporte muito forte. Tá? Então, se eu tivesse que citar um suporte majoritário para você, seria esse. E se eu tivesse que traçar uma resistência majoritária, seria lá entre 27.500 e 28.500. Legal. Bom, acho que fica claro, e pelo menos para quem tiver disposto a esperar alguma oportunidade para ver se cai e compra para o longo prazo, né? E agora, Fernando, falando um pouco mais de um prazo um pouquinho maior, né? Ao longo de 2023. A gente chegou a conversar no começo do ano, para quem não assistiu, a gente fez um programa aqui com vários convidados, o Fernando participou no começo do ano aí sobre perspectivas para o ano. E a gente comentou sobre perspectivas para o ano inteiro, né, para 2023. Levando em conta que você acha que ainda no primeiro semestre o Bitcoin pode atingir essa faixa de 28 mil, como é que você enxerga o preço da criptomoeda aí até o final do ano? Você acha que ainda teria fôlego para buscar um preço ainda maior no segundo semestre? Ou você acha que é provável que fique realmente nessa faixa aí de 28, se chegar lá mesmo nesse primeiro semestre? Eu vou recitar o que eu comentei na live que a gente fez no começo do ano. Para mim, a minha visão não mudou, tá? Continua a mesma coisa. Eu acredito que no primeiro semestre a gente deva chegar nessa região de 28.500 e para o segundo semestre, para o final do ano, a gente pode atingir regiões de 40 mil dólares, tá? Quando a gente fala em taxa de juros, que é o que vem precificando o mercado durante 2022, durante 2023, foi o que mais influenciou, o fator externo que mais influenciou o mercado de criptomoedas, a gente vê um final de ciclo de alta agora, tá? Não sei se a gente vai ver as taxas de juros caindo mais para o segundo semestre, talvez seja cedo para dizer isso, mas provavelmente elas não aumentarão mais. Acredito que a gente possa ter um aumento de taxa de juros até o meio do ano, até mais ou menos junho, julho. O Fed vai atingir a sua meta máxima de taxa de juros e a partir de lá a gente vai, com certeza, vai passar a ver a inflação arrefecendo cada vez mais, uma taxa de juros mais estável, menos surpresas para os investidores. Então, acredito um mercado muito mais saudável. Né? Então, a minha visão é 27, 28,5 para o final do primeiro semestre e lá para cima de 35, 40 mil dólares para o segundo semestre. Legal, perfeito. Bom, Fernando, muito obrigado pela participação hoje aqui no Cripto Mais. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima então. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse momento, mas vamos primeiro fechar a nossa enquete, né, do dia. Vamos ver como é que ficou. A gente perguntou se você acha que o pior já passou para as criptomoedas, né? Vamos ver o que você... É uma pergunta bem simples, tá, pessoal? Você acha que já passou o pior, ou seja, não cai mais forte como a gente viu ultimamente? A resposta é sim e não, se você ainda acha que a gente ainda pode ter mais quedas pela frente. Vamos ver como é que ficou a enquete? Só um segundinho. Vamos lá. 61% acho que não, ou seja, 61% ainda está pessimista, ou seja, não acha que o pior já passou, e 38% está um pouco mais otimista. Bom, o pessoal que está assistindo a gente ainda está com muito medo, pelo jeito, apesar dessa subida de 20% hoje, né? Então, teve pessoal comentando aqui, inclusive, o Marcelo Pascoal, para uma potencial correção, qual o percentual? Bom, eu acho que o Fernando deixou claro isso aí, né, pessoal? Deixando aqui já um agradecimento para quem comentou. Tem gente elogiando aqui a análise Fibonacci do Fernando. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu deixei. O William falando sobre dinheirinho colorido do Estado, de 99% confia e acredita. Tem quem é mais entusiasta de cripto acaba criticando mais o dinheiro do Estado, o dinheiro que a gente conhece, não é isso? Bom, acho que as perguntas foram mais ou menos respondidas aqui no programa de hoje. Eu vou agradecendo a participação do Alcinei, do Marcelo, do William, do Sérgio, do José, de todo mundo que comentou aqui. E, claro, vou convidar vocês a lerem as matérias, inclusive sobre esse papo de hoje que a gente teve aqui com o João e com o Fernando, lá no infomoney.com.br. Eu espero todo mundo na próxima segunda-feira para mais um Cripto Mais. Até lá.